Eu sou a chefe Valéria Germano, a senhora Chocolate. Pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre como escolher o chocolate na hora da compra, que acho que é uma dúvida muito comum. Eu vejo muita gente às vezes me pergunta, muitas vezes não, né? Normalmente assim, 10 vezes por dia eu recebo essa pergunta. Qual marca de chocolate você indica? Qual chocolate que você usa? Enfim, então são várias as perguntas, mas para a mesma coisa, né? Sempre sobre chocolate, as pessoas me perguntam para saber que marca que elas vão comprar, porque às vezes elas se sentem perdidas na hora da compra. Então, sendo assim, a gente vai elucidar as dúvidas de vocês sobre este tema, certo? Essa aula não é para quem quer só comprar mais barato, independente da qualidade, tá bom? E pode ser que o mais barato seja melhor? Pode ser. Pode ser que o mais barato seja ruim? Pode ser também. Então, a gente vai conversar aqui sobre isso para você tomar a melhor decisão na hora de comprar. Com este boom de programas da gastronomia, que vieram com gastronomia, Mestre do Sabor, Masterchef, Que Seja Doce, Rainha da Cocada, enfim, todos esses, a gente vê um público cada vez mais seletivo, seria a palavra? Exigente. Exigente é a palavra. Exigente para consumir produtos de melhor qualidade. Então, quando eu venho aqui para vocês, ajudar vocês a escolherem os produtos que vocês vão usar, os ingredientes que vocês vão usar, inclusive o chocolate, obviamente, que é o produto principal, e ele precisa ser bom, porque é ele que vai ditar o tom da sua qualidade, eu acho que é muito importante que a gente avalie sempre o custo-benefício. Então, não adianta eu falar para vocês assim, vocês têm que comprar o chocolate Callebaut. Cara, mas será que isso cabe dentro do orçamento dessa pessoa? Será que cabe dentro do orçamento do cliente? Então, tem um monte de gente que vem falar, vem achar ruim, vem brigar entre muitas aspas, porque também, não rola uma treta, né? Mas, enfim. Vem brigar comigo, porque acham que quando eu falo chocolate nobre, eu tô falando só de coisas caríssimas, absurdas, fora da realidade. Quando não é. Não é. Tem chocolate de tipo, sei lá, 20... O que eu uso custa R$28 o quilo, mas tem chocolate até de uns R$26 mais ou menos o quilo. Então, assim, super ok, tá? Vocês lembram da história do menino do Lava Jato? Então, ele encomendou comigo na minha loja, que atendia de porta fechada, ele tocou a campainha, encomendou um ovo para dar para a namorada dele de chocolate belga, e ele disse depois, ele voltou para me dar um feedback sobre aquele ovo, e ele disse que foi o melhor chocolate que ele já comeu na vida dele, e agradeceu de eu ter podido proporcionar para ele essa experiência maravilhosa, e para a namorada dele também. E é uma pessoa que claramente... eu entendo que não seria prioridade dele investir num ovo de Páscoa de chocolate belga. Ele decidiu tornar aquilo uma prioridade. Então, mas também, obviamente, ele não era meu cliente habitué, ele não era meu cliente assíduo. Ele é uma pessoa que comprou uma vez. Mas ele gostou, ele sentiu a diferença daquela experiência, ele sentiu o valor daquela experiência. Então, é exatamente isso que vocês precisam levar para o cliente de vocês. A experiência, mostrar o valor do trabalho de vocês e do produto que vocês estão fazendo, enfim, do ingrediente que vocês estão usando. Outra coisa, rolou aí, né? Já falei dessa briguinha aí que rolou, que o pessoal tá incomodado com um dos vídeos que a gente tá rodando aí, que fala mal de cobertura. Que fala mal não, né? Na verdade, eu só informo que aquele produto que inclusive tá aqui, que eu nem mostro a marca, este produto, é cobertura, tá? Inclusive, só mostro, falo que isso não é chocolate, porque de fato não é. Mas teve uma das pessoas que entrou nessa treta aí, ela falou assim que, porque os meus clientes não são ricos, eu não sou rica e os meus clientes não são ricos. E eu não sei da onde que vem essa crença limitante de que para trabalhar com chocolate nobre precisa ser rico, gente. Mas da onde? De onde vocês tiraram isso? Tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Uma das pessoas que tá me seguindo, que começou recentemente a trabalhar com chocolate nobre, mandou uma mensagem para mim falando, eu não sou rica, não trabalho com público rico e uso chocolate nobre porque eu dou valor pro meu cliente e pro meu trabalho.
Nobre é exatamente isso. E assim, eu recebi até mensagens de pessoas falando, meu Deus, esse povo é negacionista, falando que cobertura é chocolate, querendo brigar por causa disso e tal. E assim, de fato, gente, assim como a Terra é redonda, cobertura não é chocolate. E é isso, tá? Lidem com essa informação. Então, não precisa ser rico para trabalhar com chocolate. Tem um monte de gente aí, inclusive eu, que não sou rica, que trabalho com chocolate nobre. E que, tem chocolate nobre desde 26, eu falo 26 porque não sei exatamente qual é o mais barato, mas desde R$26 o quilo até o além, até o infinito. Então, assim, até quando você quiser pagar. Então, tem para todos os bolsos. Quando eu falo chocolate nobre, não significa que você precisa usar o chocolate mais caro. Significa que você tem que usar chocolate. Que a gente, inclusive, chama vulgarmente de nobre, mas, na verdade, é só chocolate mesmo, tá, gente? Não precisava nem do nobre. A gente fala nobre, assim como a gente fala cobertura de chocolate, ou chocolate cobertura, o que é muito errado, porque não é chocolate. Mas, enfim, é muito importante que a gente acerte essas nomenclaturas e que a gente saiba vender para o nosso cliente da forma correta o que a gente está fazendo. Muita gente fala, mas eu trabalho com cobertura e os meus clientes adoram, eles nunca falaram mal. Aí eu recebi umas mensagens, nem saiu da minha boca. Só recebi umas mensagens no DM falando que eles não falam mal para você, mas eles falam para outras pessoas. E é muito possível que isso seja verdade. Então, que de fato ele compra de você para te ajudar, tá, não sei o quê. Mas que ele consome mesmo sempre que ele vai comer chocolate, é um chocolate de boa qualidade. E ninguém merece aquela cera na boca. E outras pessoas falaram também que existe chocolate hidrogenado e fracionado. E não existe, gente. Isso é cobertura hidrogenada, fracionada, e não, eles não têm qualidade, tá? Assim, um não tem qualidade como o outro, tudo bem? Nenhum dos dois é chocolate. Bom, tá? Então, se você quiser usar cobertura hidrogenada ou fracionada, você escolhe, tanto faz. Mas aqui a gente tá falando de chocolate nobre, porque eu falo sobre qualidade e eu valorizo os meus clientes, os meus alunos e tudo mais, beleza? Então, como você sabe que é um bom chocolate? Quando você lê o rótulo e entende os ingredientes que estão lá. Primeira coisa, para ser chocolate, precisa ter manteiga de cacau. Precisa ter no mínimo 25% de sólidos de cacau. E eu considero que tem que ter manteiga de cacau. Por quê? Vai ter manteiga de cacau em todos os chocolates. Tá bom? Se for cobertura, a manteiga de cacau vai ser totalmente substituída por uma gordura vegetal. Então, isso não é chocolate. Tudo bem, Val. Mas e aí? A hora que eu vou comprar, eu vejo lá que tem chocolate que nem você falou, de R$26 o quilo e de R$1 milhão o quilo. Qual que eu escolho? O que o seu bolso pode pagar. Eu, se pudesse, comeria Calebo no café no almoço e janta. Mas não dá, né? Não cabe no meu orçamento. Então, você precisa observar o que o seu cliente está procurando e oferecer o melhor que você pode dentro das suas condições e das condições do seu cliente também. Então, você tem que analisar internamente e analisar o mercado também, os seus clientes, o que eles estão procurando, o que eles estão precisando. E aí, quando vocês olham na embalagem para saber se é chocolate ou não, tem que ter lá a manteiga de cacau entre os ingredientes no rótulo. E se tiver escrito cobertura, nem perde seu tempo lendo o ingrediente, tá, gente? Porque daí realmente não é chocolate mesmo. Aí, você pode também entender ali se é um chocolate mais doce, menos doce. Vocês vão ver qual é a ordem dos ingredientes. O primeiro ingrediente é o que tem mais. E aí, o último ingrediente é o que tem menos. Então, se começa com açúcar, vai ser um chocolate mais doce. Se ele tem por exemplo, sei lá, você tá comparando, mas ó, isso é óbvio. É tipo, sei lá, um chocolate branco e um amargo. É óbvio que o branco é mais doce. Mas se vocês estiverem comparando, por exemplo, duas marcas de meio amargo. Peguei vocês. Duas marcas de meio amargo. O que vocês vão fazer? Leia o rótulo. Então, lá no rótulo vai estar escrito açúcar em algum lugar. E aí você vai ver se ele tá bem no começo, se ele tá mais no fim, você vai saber se aquele chocolate é mais ou menos doce e vai conseguir comparar duas marcas diferentes. E aí você vai conseguir tomar a decisão que você quer. A manteiga de cacau também é outro fator bastante interessante. Se tiver bastante manteiga de cacau, o chocolate vai ser mais fluido. Na Calebo, especificamente, eles têm na embalagem umas gotinhas, se eu não me engano, são 5 gotinhas.
Quanto mais gotinhas tiver, mais fluido é o chocolate. O que significa isso? Que na receita tem mais manteiga de cacau. E aí, quanto menos gotinhas tiver, menos fluido vai ser. Vai ser um pouquinho mais grosso o chocolate. E aí, para algumas coisas é melhor que ele seja mais fluido, para outras é melhor que seja mais grosso, mas enfim, no geral, eles têm um produto ali que são 3 gotinhas, que serve tanto para uma coisa quanto para outra, serve para praticamente tudo. Mas as marcas nacionais não têm isso. Como é que eu faço para saber quanto tem de manteiga de cacau? Não dá muito para saber. Desculpa, mas não dá. A não ser que seja a linha Seleção da Cical ou a linha Unique da Harold. O chocolate, ele tem que ter 25% de sólidos de cacau. Isso. Sólidos de cacau é massa de cacau mais manteiga de cacau. Isso. Então, você pode ter um chocolate 70%, por exemplo, que vai ser 70% da soma dos dois. E lá nos ingredientes, um vem primeiro massa de cacau, o outro vem primeiro manteiga de cacau. Isso. Isso significa que esse que tem manteiga tem mais manteiga do que o do outro. Exatamente. Então, exatamente. Isso dá para saber. Acho que vocês entenderam, né? Sólidos de cacau, que é aquela porcentagem que vem na embalagem do chocolate, ela é a soma entre manteiga de cacau e manteiga de cacau e massa de cacau. Então, quando você lê ela no rótulo, você já sabe o que vem primeiro, você já sabe qual vai ser a característica desse chocolate. Se ele vai ser mais seco, ele vai ter mais massa de cacau. Se ele vai ser mais macio, ele vai ter mais manteiga de cacau. Beleza? O que é licor de cacau? Vinacical. Licor de cacau é igual a massa de cacau, mas ele tem também normalmente um pouquinho de manteiga de cacau, tá? Mas é a parte escura do chocolate, beleza? E quais são os chocolates que existem, pessoal? Acho que isso é muito importante a gente conversar também. A gente tem chocolate branco, ao leite, meio amargo, rubi e gold. Eu não sei se vocês sabiam que tinha tudo isso de chocolate, mas a gente tem. Se bem que o gold, eu nem sei se a gente pode considerar um tipo a mais de chocolate, mas ele tá no mercado também. Então vamos falar sobre cada um deles. Chocolate branco, ele tem que ter, gente, legislação nacional, tá? Então, isso é, tipo, Brasil, regulamentação de vigilância sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também não sai nada dessa cachola aqui, tá bom? É tipo, de fato, é uma lei e tem que ser, uma regulamentação que tem que ser seguida pela indústria. Chocolate branco precisa ter no mínimo 20% de sólidos de cacau. Como eles não têm a massa de cacau, eles têm a manteiga de cacau só, né? No caso do chocolate branco, ele é branco. Então, ele não tem a parte escura. Até por isso que muita gente fala que não é chocolate, porque ele não tem a parte escura do cacau. Mas eu considero chocolate porque tem um derivado ali do cacau, que é a manteiga de cacau. E se ele tem pelo menos 20%, a legislação diz que é sim chocolate. Então, por isso que está escrito chocolate branco na embalagem de chocolate branco. Então, ele é um chocolate feito com manteiga de cacau, leite, açúcar e normalmente vem uma aromatização de baunilha, mas não são todas as marcas que põem aromatizante de baunilha, cada um põe o seu, enfim. Mas são normalmente esses ingredientes. Quanto mais manteiga de cacau, mais fluido o chocolate vai ser. Por isso também que ele é um chocolate que queima muito fácil, porque além da manteiga de cacau, ele tem leite e açúcar, que são coisas que queimam muito rapidamente. Então o açúcar carameliza e o leite carameliza também. Então, aí ele fica com aquela coloração mais douradinha. Eu tenho até um vídeo no canal ensinando a fazer um ovo de Páscoa. Acho que é. Acho que é um ovo de Páscoa. Com chocolate caramelizado, tá? E é um chocolate branco caramelizado. Inclusive, também em alta aí, se vocês quiserem fazer alguma coisa para Páscoa nesse sentido, eu acho bem legal. Pergunte. Lembrando que existe cobertura de chocolate branco também. Existe cobertura sabor chocolate branco, tá, gente? Mas aí são outros 500. Eu estou falando aqui de chocolate, beleza? Só para as pessoas ficarem atentas. Exatamente. Leiam o rótulo. Depois, deixa eu falar já do chocolate Gold. O chocolate Gold é um chocolate da Callebaut, que eles desenvolveram. Sabe que agora eu falei do chocolate branco caramelizado? É basicamente a mesma coisa, só que com notas de flor de sal. Então, é um chocolate branco caramelizado, então eles caramelizam o açúcar que vai ali dentro da massa mesmo, do preparo de chocolate, e aí fica um chocolate com notas de caramelo, e eles colocam um pouquinho de flor de sal, então fica um pouquinho salgadinho. É um chocolate, eu não sei se pode, isso eu preciso até pesquisar, mas eu não sei também se alguém vai conseguir, né,
fechar esse veredito. Mas, enfim, é um chocolate que ele é completamente... Daqui que eu vou mostrar. Ó, é um chocolate que ele é diferente, tá? Então, ó, essa aqui é a embalagem dele. Eu tenho esse pequenininho aqui que eu já fiz. No final do ano passado, no Natal, eu fiz um bombom com esse chocolate e fica muito gostoso. Ele é menos doce que o chocolate branco. Ele tem 30% de sólidos de cacau. Ele tem 28% de sólidos do leite. E o restante é açúcar mesmo. Então, é um chocolate... Eu não sei se pode ser considerado um novo tipo de chocolate, assim como o Rubi. Talvez sim, não tenho certeza, porque ele deriva de um chocolate branco, entenderam? Então, o preço do Gold também é bem salgado. Também é bem salgado mesmo. Até por isso que eu comprei essa embalagem pequenininha. Eu não uso, né? Não tenho mais produção quase de chocolate aqui. Eu compro mais para ensinar vocês, para dar aula mesmo. Então, eu compro sempre embalagens pequenininhas. E isso também é uma dica que vai vir lá na frente, tá? O Gold, ele é importado, não é fabricado no Brasil, é 100% manteiga de cacau. Então, eu não acho que ele seja caro, tipo, injustificadamente, sabe? Eu acho que ele é justificadamente caro. Então, dá para argumentar, tá? Ele é caro porque ele, de fato, é algo diferente, tá bom? E só a Callebaut produz chocolate Gold. Aí, eu vou falar do Rubi antes de falar dos outros, porque eu acho que ele também está mais aí se assemelhando ao chocolate branco. O Rubi não é um chocolate também só da Callebaut, que só a Callebaut produz. E esse chocolate Rubi, ele tem uma diferença na fermentação. Tá aqui também, eu tenho também. Ele tem uma diferença na fermentação. A fermentação dele é diferente. O chocolate é um produto fermentado. Eu postei esses dias um videozinho curtinho que falava exatamente sobre isso, uma conversa que eu tive com a Luana da Monjolo, que é uma fábrica de chocolate aqui do interior de São Paulo, aqui em Campinas, perto de mim aqui. Esse daqui é o Rubi. É um chocolate naturalmente rosa e com um sabor mais de frutas vermelhas, umas notas mais cítricas de frutas vermelhas, tá? Os ingredientes deles são açúcar, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, leite em pó integral, massa de cacau, emulsificante lecitina de soja e acidulante ácido cítrico para deixar ele na coloração dele, porque senão ele oxida. Ele é um chocolate que fica cinza muito fácil. Então, para ele não oxidar, eles colocam um pouquinho de ácido cítrico. Mas isso, o ácido cítrico, por exemplo, tem na laranja, sabe? Então não é algo super, um aditivo super industrializado. Perceberam que tem manteiga de cacau e massa de cacau? Perceberam? Então ele tem massa de cacau também. Só que o que deixa ele nessa cor é a diferença na fermentação. Então, no processo de fermentação, que normalmente é feito lá na fazenda de cacau. Então, o Rubi, ele tem essa diferença que ele é feito... ele não é um chocolate branco, aromatizado, enfim, com cor, tá? Ele é um chocolate específico, feito dessa forma, e por isso que hoje só a Callebaut tem essa tecnologia, só eles produzem esse chocolate no mundo, beleza? Vamos lá, continuando. Chocolate ao leite. O que tem dentro do chocolate ao leite? Chocolate ao leite tem massa de cacau, manteiga de cacau, o que mais? Leite, obviamente, e açúcar, certo? Tem leite e açúcar em grandes quantidades. Quem criou, para quem é do meu curso aí, já sabe dessa informação, mas eu vou trazer aqui para vocês. Quem criou esse chocolate ao leite foi a Suíça, foram suíços. Então, por isso que eles têm essa grande fama de chocolate ao leite, tudo bem? Eles têm um leite de grande qualidade, então eles transformaram o que já existia de chocolate que foi criado pelos ingleses, mais ou menos, né? Porque eles meio que copiaram um negócio que já existia aqui entre os maias e tal, mas enfim. Então, eles adicionaram leite, acho que até por causa de um excedente de leite, eles adicionaram no chocolate e super funcionou. Virou aí o chocolate suíço ao leite, que todo mundo conhece, super renomado mundialmente. Então, o chocolate ao leite, ele é um chocolate que ele tem normalmente em torno de uns 30% a 35% de sólidos de cacau, mas pode ter mais. Tem chocolate com 40%, por exemplo, que é ao leite ainda. E pode, por exemplo, o Cacau, meio amargo, ele é 40% de sólidos de cacau. Ele tem 40% de sólidos de cacau. Mas, se ele tivesse adição de leite,
E ele poderia talvez até ser chamado de chocolate ao leite, tá? Então, basicamente o que difere o chocolate amargo do chocolate ao leite é a porcentagem de sólidos de cacau e a presença do leite, beleza? E, obviamente, a quantidade de açúcar, porque daí existe um rebalanceamento de todos os ingredientes, né? Vocês entenderam. Mas, enfim, o ao leite é o chocolate mais consumido nacionalmente, é o chocolate que todo mundo ama, todo brasileiro ama e é o mais vendido. Depois a gente vai para o meio amargo e o amargo. Não existe uma regulamentação nacional sobre a diferença entre chocolate meio amargo e amargo, tá? Então, cada marca vai chamar de meio amargo ou amargo de acordo aí com, na verdade, a sua linha de produtos, a sua gama de produtos dentro daquela linha. Por exemplo, no Cical Seleção, eles têm, por exemplo, um que seria, eles chamam de amargo e amargo, os dois são amargos. Mas acho que eles têm uns 63% e depois acho que eles têm uns 70% ou 75%. E acho que a Cical esse ano lança um chocolate 80%, viu, gente? Fiquem de olho aí que eu acho que vai lançar. Acho que vai lançar agora perto da Páscoa, deve estar aí em vias D. Eu ouvi uns burburinhos sobre isso e acho que vai rolar. Então, que é um chocolate super legal para quem quer trabalhar com uma linha mais fit, que quer ter um produto bem amargo, enfim, a gente sabe que quanto maior a quantidade de cacau mesmo, então, o que faz bem no chocolate é o cacau, é a massa de cacau. Então, quanto mais cacau ele tem, melhor ele faz para nossa saúde, até porque ele tem menos açúcar, tudo bem? Então, quanto mais cacau, melhor ele faz para nossa saúde. Então, quando a nutricionista fala, pode comer 20 gramas por dia de chocolate amargo, acima de 70%, é porque ela quer seu bem mesmo, tá, gente? Mas o problema é que, né, não tem aquele docinho que a gente gosta, não é mesmo? Então acaba sendo um probleminha aí. Mas tudo bem, a gente gosta da Nutri mesmo assim. E o amargo, ele tem manteiga de cacau, massa de cacau em grandes quantidades e menos açúcar. Tudo bem? Tá, Val, mas e agora? Como é que eu faço para comprar, para escolher o chocolate? Que marca que eu vou comprar? Eu já entendi como eu leio o rótulo, eu já entendi quais são as opções que existem, mas como que eu vou escolher entre as marcas que existem? Se eles são, às vezes, muito parecidos e eu não sei exatamente qual a diferença. A minha dica, quando vocês estiverem em dúvida sobre qual marca comprar, comprem a menor quantidade possível das marcas que vocês querem conhecer. O que significa isso? Às vezes, vem de barrinha pequenininha. Hoje em dia, tá bem fácil de encontrar chocolates em pacotes de 400 gramas. A Harald Unique tá com essa linha, a Cical eu acho que ainda não, mas a Calebo tá com essa linha também. Então, algumas marcas têm uma embalagem pequenininha de 400 gramas, que é legal para vocês comprarem e testarem, experimentarem. O que vocês têm que ver nesse chocolate? Primeiro, sabor. Então, vocês têm que ver se ele é gostoso, dentro dos seus parâmetros, obviamente, porque aí só você... Gente, gosto, né? Igual abraço, cada um deu o seu. Então, você vai ter que experimentar, fazer ali uma degustação, ver quais são as notas daquele chocolate. E a minha dica é, quando você for fazer degustação, acho que tem até um vídeo no canal falando sobre degustação de chocolate. Mas quando você for fazer degustação, tenta fazer longe das refeições, não come de sobremesa, assim, na hora de degustar, de fato, tecnicamente. E faça o seguinte... coloca na boca, veja o derretimento, veja se ele tá lisinho, se ele demora para derreter, se ele derrete rápido, quais são os sabores que vêm na sua mente quando você tá comendo aquele chocolate. Então, a gente já experimentou aqui alguns que lembram terra, alguns que lembram laranja, alguns, enfim, tem banana verde. Então, eu já experimentei vários tipos de chocolate e cada um deles traz notas, assim, pra nossa boca. Então, é só você mesmo se concentrar, gente, é tipo meditação mesmo. Esvazia a mente, põe chocolate na boca e faz ali a degustação do seu chocolate, beleza? E anota, tome nota de tudo para você não esquecer, beleza? Façam então essa degustação e aí depois, o que eu indico para vocês é fazer um teste de derretimento. Então, derrete esse chocolate das formas corretas. E aí, vocês vão ter que olhar fluidez, brilho. Então, fluidez quão fluido é o chocolate, mas para você ter uma certeza sobre isso, você precisa fazer derretimento da forma correta. E se você queima o chocolate, não adianta nada, ele vai perder fluidez, tá bom? Então, precisa ver se ele tem fluidez, se
Se ele tem, quando ele fica na temperatura de derretimento, se ele está completamente fluido, liso, se ele está completamente liso, se ele tem brilho. Então, tudo isso é importante que você observe. E depois que você derreteu, faça um primeiro uso daquele chocolate, tempera, põe nas forminhas, enfim, faz todo o processo que você for fazer com qualquer produto. E aí você checa se ele tem brilho, se ele tem aquela resistência térmica, se ele tem aquela crocância na hora de comer. Então, tudo isso é importante na hora que você vai escolher a marca que você vai trabalhar. Eu trabalho com Cical, mas você pode trabalhar com qualquer marca. Por exemplo, alguém falou da Richter. Aqui não tem Richter, mas se você tiver aí e for mais barato e você gostar, manda bala, por que não usar, entendeu? É que cada um aí num canto do Brasil vai ter uma marca mais fácil, de fácil acesso, enfim. Então, testem as marcas que vocês têm aí na mão de vocês e me falem se é bom ou não. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau!